Podcast Rolincast volta hoje, trazendo para você mais uma novidade, mais um entrevistado, mais uma pessoa, gente como a gente fala, né? Uma pessoa que vive ali o nosso dia a dia, e foi isso que eu me propus a trazer aqui no podcast Rolincast, Rolim como você nunca viu, pessoas que têm uma rotina como a de qualquer outra pessoa e que nem sempre consegue estar passando pra gente o dia a dia. Por isso, hoje estou com o Erlande Ramos, que é do CTR Ramos, um dos profissionais mais conceituados aqui da nossa cidade na atividade física, academia, no centro de treinamento. Erlande, obrigada por aceitar o convite, estar aqui conosco. A gente se vê todos os dias, é verdade, né? Mas não temos o tempo de conversar o que a gente vai estar falando, da forma que a gente vai estar conversando e abordando alguns assuntos aqui no Rolincast. Bem-vindo. Perfeito. Obrigado. Erlande, 12 anos em Rolim de Moura ou 12 anos de CTR? Não, o CTR faz mês que vem 7 anos. 7 Estão anos. já programando até algo ali pra gente fazer. Você sabe que eu fui na inauguração, né? Quando Não você... lembro. Sim. Sério? Era uma menininha. Estive lá na inauguração com vocês. 7 anos já vão fazer, 7 anos. E aqui em Rolim, 12 anos. 12 E anos. antes do CTR, o que o Erlande... Não era o personal ainda, mas o que o Erlande fazia? O Erlande, antes do CTR... não, na verdade eu era personal. Era personal. A história do CTR começou antes da faculdade. Então, sabe aquele... um sonho que você tem e Deus olha para você, vamos realizar esse sonho. Coloca em prática e deixa que o restante eu faço. Então, desde o início da faculdade, eu já fui ciente, para todos que eu falavam, que eu queria fazer educação física, eu queria ter meu próprio negócio. E você é formado aqui, em Rolim? Não, sou formado em Araputanga, em Mato Grosso. Em Mato Grosso, né? Faculdade Católica de Araputanga. Licenciatura e bacharelado, né? Eu tenho as duas formações. E fiz minha pós-graduação assim que eu cheguei aqui em Cacoal, na FACIMED. E atualmente, estudante também de pós-graduação em nutrição esportiva, nutrição e emagrecimento da mulher, nutrição e performance. Nunca para de estudar, né? Nunca para de estudar. Mas, antes do CTR, eu cheguei aqui em Rolim de Moura, trabalhando direto já como personal, né? É uma história assim bem legal, até de ser contada, porque eu me casei com a Joelma lá em Mato Grosso. O encontro da igreja, não foi? Que vocês se conheceram? A gente se conheceu em Vilhena. Encontro de jovens, aqueles famosos encontros de juventude, né? Que cada um vai para sua cidade. Ela daqui, eu de lá, e nós encontramos em Vilhena. Se passaram a internet foi ficando mais fácil, a comunicação, né? E a gente rolou a química, vim aqui, pedi ela. E foi aquele assim, muitas fases da minha vida eu fui bem decisivo no que eu queria ter e ser. Chegou uma fase que eu falei assim, lá no estudo, eu falei assim, tá na hora de eu casar. Olha isso. Já escolhi a noiva e tá tudo certo. Não tinha escolhido, né? Mas... meus pais sempre, eu sempre aprendi, né, que casamento é para sempre, né, vida de jovens, meus pais eram pastores de jovens, é muito bom, casado também não é ruim, é muito bom, só que a gente precisa aproveitar a vida de solteiro e precisamos aproveitar depois a vida de casado, então eu sempre fui claro disso, aproveita o máximo a vida de solteiro, que é uma realidade, casado também é bom quando você tem a pessoa certa do seu lado, mas é outra realidade também, né. E foi isso. Aí chega na fase da vida que a gente olha assim e fala, olha, tô ficando velho, precisando de uma companheira, senão a gente faz besteira. Eu evangélico, solteiro, músico, roda daqui pra lá, morando sozinho. Falei, ó, tá na hora de casar. E aí eu literalmente entrei num propósito com Deus, né, pra arrumar uma noiva, encontrar a pessoa certa. E aí, depois de uns 10 anos, sem se falar com a senhora Joelma. Nossa, sério? Você sabe quando você tá 2 horas na madrugada, sem nada pra fazer, sozinho, solitário, você e seu violão.
eu acho que foi o fim do MSN naquela época. Nossa. Eu entrei e vi aquele ícone e falei, será que isso funciona ainda? Ah, sério? Entrei, adivinha a única que tava online? Joel. Meu Deus, era pra ser. A única online, Joel. Esse amor estava escrito nas estrelas. É isso. E aí a gente foi conversando. Aí naquela época daquelas promoções de R$1, você ligava. Ligação? Comia uns 5 centavos, dependendo do chip, era 10 centavos. Você ligava, enquanto não caía, não descontava. E aí foi. Aí surgiu, rolou a química. Né, vim aqui, né, lógico, né, pedi ela em namoro à distância, mas para concretizar eu tive que vir aqui, pedir pros pais dela, tudinho, né, conhecer, e aí foi. Só que aí, né, ainda contando um pouco do ano do CTR, foi tudo assim se encaixando, né. Meus pais sempre me ensinou, né, em relação a casamento, eu sempre aprendi também que, né, por ser cristão, a gente sempre foi um pouco mal interpretado aquele versículo que diz sobre julgo desigual. E, dependendo da religião, pensa-se só que só casar pessoa da mesma igreja, da mesma religião, e não é. Tem tanto que, às vezes, eu quebro isso. As pessoas assustam com a minha opinião, né, que existe gente que não são evangélicas e outras são, que vive muito melhor até quem não é. Entendeu? Mas onde eu quero chegar com isso? Que eu sempre fui claro no que eu queria ser na frente, né? Eu cheguei, sentei com a Joelma, falei que eu queria ter meu próprio negócio, falei que eu iria ser personal trainer, que futuramente queria ter a minha academia, o jeito que eu ia atender as alunas, que às vezes a gente faz avaliação, a gente é muito, às vezes, questionado, né? Pelo jeito do nosso trabalho, né? Então, eu faço avaliação física, dependendo da estética, né? O jeito da pessoa vestir na avaliação física, né? Se a pessoa é mais tranquila. Então, tem tudo. Eu joguei, vamos dizer assim, o prato limpo para Joelma. Todas as suas ideias. Todas as minhas ideias com plano de vida. Por quê? Já compartilhou ali, né? O jogo desigual começa aí. Eu quero ir para um lado, se a pessoa vai comigo. Se não, alguém tem que apoiar. Ou alguém tem que abandonar o sonho para seguir com o outro para dar certo. Eu acredito que, para ficar mais claro o que você disse, quando um personal se dispõe a trabalhar principalmente com mulheres, porque geralmente é a mulher que tá ali mais em busca do corpo perfeito. Se a sua parceira não topar... Se a parceira não topar, não dá certo realmente. Porque, né, você conhece ela. Sim, muito tranquila, Ju, inclusive. Então, a roupa que as meninas usam, a exposição do corpo acaba, né, alguns exercícios, a mulher acaba ficando um pouco mais exposta. Então, se tiver ciúme, realmente não rola, não vai, né? Isso, né? E ela te acompanhou mesmo, né? Eu fui claro, né? Fui claro para Deus, né? Eu sou músico, né? Toco na igreja, no ministério da igreja. E eu falava para Deus, eu preciso de uma esposa que gosta de barulho e que, né, pensando no meu lado profissional, que eu estava na faculdade estudando, né? Tipo assim, eu não estava ali para perder tempo, né? E depois abandonar a profissão. Não, eu fui decidido a ser, né? Minha família foi uma família de empreendedor, meus pais são empreendedores, né? Então eu estava com um propósito aonde eu queria chegar. Ele era o primeiro passo. Os outros passos ia depender disso, né? E ela jogou limpo também, como que ela trabalhava, né? E ela falou que ia me apoiar, não ia ser empecilho, né? E se fosse futuramente trabalhar comigo, e hoje ela trabalha comigo, eu falei, então o meu sonho também era tirar ela do emprego dela e trabalhar comigo, ou ter mais flexibilidade para futuramente ter filhos, cuidar de filhos, a gente cuidar do nosso próprio negócio. E isso aconteceu ao longo do tempo. Tudo que você planejou ao longo do tempo foi acontecendo. Foi acontecendo. Em menos de 15 anos, vamos chutar aí. Em menos de 15 anos. Eu falo assim que eu tô adiantado uns 10 anos da minha vida. Do que você tinha programado. Do que eu tinha programado, é verdade, graças a Deus. Então, assim, antes do CTR, aconteceu tudo isso, para chegar ao que a gente chegou hoje. E aí, um ano antes de eu formar, nós casamos. E foi dito e feito, assim, de que a gente assumiu o namoro, eu falei que eu não queria ficar aqui, tipo aquele namoro que fica 3, 4, 5 anos enrolando para depois, não. Um ano pra gente ter a certeza.
um ano a gente casou. Oh. Entendeu? Se em um ano a gente visse que não ia não ia dar certo, a gente ia encerrar ali, entendeu? E graças a Deus deu tudo certo, né? No lado musical que eu pedi pra Deus, não é uma pessoa que gosta de barulho, de como a família, tudo silêncio, mas qual que é o benefício? Que ela paga. Quando a gente conta a história que a gente casou, né? Eu ali com a minha guitarrinha fazendo uma caixinha, antigamente não era financeiramente, não era tão provido financeiramente, então a gente tinha uma caixinha de som, às vezes a pedaleira, que hoje tem a tecnologia, você ensaia numa pedaleira, colocar o fone no ouvido, né? Eu olhava pra trás, o som comendo, eu olhava pra ela e ela tava babando. Ela ficava brava, babando só. Eu te atrapalhei, nunca viu nada. Sério, dorme de boa. Apaga. Todo mundo em casa, graças a Deus. Olha isso. Sono não é o problema, né? Todo mundo... hoje a família tem mais duas pessoas, né, Tem duas pessoas. Você fala todo mundo lá em casa, então tem a Jo, que já não se incomoda com barulho, e já tem 2 crianças também. Tem Levi e o Marcos, tem, né? E aí, depois de um ano, né, de casado, um ano de casado, né, eu me formei, né? Nessa rotina eu trabalhava no frigorífico JBS, lá em Araputanga, né? Eu sempre falava para meus companheiros de trabalho que assim que eu pegasse meu diploma, eu ia pedir conta e ia seguir a minha vida que eu tinha planejado, que eu estava na cidade para estudar, não para ficar ali. É engraçado que muita gente tirava sarro, não vai nada, tem muita gente formada aqui, todo mundo com segundo grau, com nível superior aí, tá tudo aí na faca, tudo aí puxando caixa. Eu falei, não, eu não vim aqui para ficar aqui. Dito e feito, me formei, peguei diploma, encarregado, dei minhas contas. Você vai perder tantos anos assim de serviço. Eu nunca fiquei preso a um serviço para dar um passo além, né? Nunca fiquei tipo assim, eu nem preciso, não, deixa o seguro-desemprego preso lá, eu preciso dar outro passo, crescemos um pouco. E aí nós viemos para cá, né? A escolha de vir para cá, né, foi também por causa da Joelma, diretamente ou indiretamente, porque nesse período ela ficou desempregada lá. E foi um momento, tipo assim, eu acredito que a única parte ruim para ela foi isso aí, que é uma pessoa que sempre trabalhou desde a adolescência, né? Querendo ou não, as pessoas... Ela nunca falou essas palavras, mas de repente ela vai ver depois da entrevista, mas sabe aquela sensação que a pessoa se sente inútil? Sim. Então, e ela, às vezes, encontrava ela chorando, nunca conseguiu um serviço, um emprego. Você deduziu que não estava legal. Né? E aí, a gente vai embora. Agora, daqui para... Da minha... pedido de demissão, para onde nós iríamos? Antes disso, eu morei uns 3 anos em Vilhena. Era uma cidade que eu planejava ir, entendeu? Eu gostei, muitos amigos lá, fiz muita amizade lá, né? Gostava da cidade, do clima. Eu falava assim que eu sonharia morar num lugar frio, né? O meu sonho era ter eu não sei porquê, mas eu gosto do friozinho, entendeu? E lá quando eu ia estudar lá, 9 horas da noite a cidade já fechava de neblina, eu achava sensacional, entendeu? Era um dos meus planos. Eu tinha até proposta para começar a vida lá, depois, enquanto eu ingressando na educação física, né, as pessoas que moravam lá falavam, você vem morar, trabalha comigo até você conseguir seus alunos, entendeu? Né? As pessoas que queriam me ajudar era mais para realmente ter eu por perto do que, né, só uma ponte, né? Sim. E aí, ela trabalhou muitos anos aqui, né? E o emprego que ela trabalhou não encontrou pessoas que substituíssem ela assim, tão rápido, nesse período. Enquanto nós estávamos lá, as propostas do antigo trabalho dela aqui foi só aumentando, até o ponto que a proposta foi tão boa, agora nós vamos. Tipo assim, ela bancou praticamente um período do nosso casamento, enquanto eu se estabilizava. Conquistei uma aluna, depois 2 alunas, 3 alunas, 4 alunas. Então, literalmente, eu nunca trabalhei para ninguém aqui. Eu já cheguei procurando uma aluna, né? Trabalhei, sim, como na parte de ginástica, jump, step, na antiga Fisiofitness, onde eu acho que está o banco Credcis, eu acho. Eu acho que é onde está lá. E aí, de lá para cá, eu sempre na mesma direção, né? De eu
vou ter meu negócio, vou ter a minha... resumindo, meu próprio negócio. E o CTR surgiu depois de um projeto que eu fiz lá no estádio, nesse período. Tudo foi, né, nesse período, tudo aconteceu. Né? A gente sonhava já ter filhos, né? E a gente brinca assim que tudo na nossa vida foi planejado. Todos os filhos foram planejados, tudo foi planejado. Né? Às vezes não no nosso tempo, mas a gente esperava isso acontecer para dar outro passo. Uma delas é o quê? Vamos ter filho primeiro, vamos ter nossa casa própria primeiro. Aí decidimos ter casa própria. Fomos, adquirimos nossa casa própria. E agora, nesse corre-corre, vamos ter filho ou vamos comprar um carro? Decidimos comprar um carro. Vamos comprar o carro, compramos o carro. E agora? Agora podemos ter filho. Aí decidimos ter filho. Fala um pouco mais desse projeto no estádio. Como foi? No estádio ou ginásio? Lá no estádio, lá no Caçolão. Foi lá mesmo. Lá esse projeto foi o seguinte. Quando começou a bombar esse mundo de vendas na internet, marketing digital na internet, eu comprei um curso pequeno para personal. E lá foi uma tarefa que eu tinha, que eles deram, né, pra gente fazer, para mostrar que o personal trainer não precisa ficar bitolado só na sala de musculação. Tem muita coisa para fora da academia para se ganhar dinheiro. Resumindo, esse trabalho é para gente ganhar dinheiro, né? Também, né? Não vamos ser hipócritas, vamos dizer assim. E o teste era qual seria a minha relevância na rede social. Então eu não ia fazer nenhum tráfego. A única coisa que ia fazer é colocar o anúncio que ia ter esse projeto. Não ia fazer nenhuma inscrição. O teste é qual é a sua credibilidade dentro da cidade. Era isso. Sem nenhum anúncio, né? Tudo no orgânico. Né? E sem fazer nenhuma inscrição. A surpresa vai ser no dia. Nossa. Olha que foi uma barra, hein? Deu gelinho na barriga. Gelinho na barriga. Meu Deus, será que vai aparecer alguém? Sem que vai aparecer ninguém. Resumindo, tinha marcado para 5 horas da tarde. Né? Consegui autorização para fazer lá, tudinho, né? Tudo certo. Chegou o dia. Foi chegando gente. E é tudo claro. Que ia ser pago, o valor que era, entendeu? Resumindo, deu uns 150 pessoas. Nossa. 3 vezes por semana. Muito mais do que você imaginava. Muito mais do que eu imaginava. Ou seja, o dinheiro que eu ganhava 3 vezes por dia, 3 vezes por semana, 1 hora por dia, era bem maior do que eu já trabalhava várias horas, do que a Joelma trabalhava, né? A gente brinca com a Joelma, às vezes ela ficava brava, né? Que achava injusto. Ela trabalhava tantas horas por dia e eu com algumas horinhas eu ganhava mais do que ela, né? Aí eu brincava, você escolheu a profissão. Orlando, né? Mas foi assim. Querendo ou não, essa foi também a porta de entrada para vários profissionais. Exato. Porque isso aí fez outras pessoas se interessarem pela área, sim, querer estudar, né, a educação, sim, física, montar turmas. E esses aulões, eles acabaram depois desse teste que você fez lá, e com frequência que a gente escuta falar que ainda tem. Tem, e a gente tem sonhos aí de voltar de novo esses aulões. De vez em quando eu faço, né, os desafios, algumas vezes em escolas, né, em quadras, quando encontra vaga em quadras de escolas, né, mas o CTR saiu daí. Daí foi, opa, tem muito público, né, agora tá na hora de eu dar o próximo passo, né, e aí sim, daí nasceu o CTR, no entanto que o CTR já vai fazer 7 anos, né? Eu brinco com a Joelma que nós temos algumas sócias majoritárias, que tá desde o Caçolão, desde lá do Caçolão, tá com a gente até hoje, né, no CTR. Então a gente, querendo ou não, são pessoas que a gente é de casa, né? Então virou de casa. Conhece o CTR do zero ao que tá hoje. Nossa, né? Olha isso. Tudo que entrou, tudo que né, que foi entrando, o crescimento da gente, essas pessoas acompanharam, né? A gente fica até feliz por isso, né? Porque, né, são pessoas realmente fiéis ao trabalho da gente, né? Mas começou ali, no Caçolão. De lá a gente juntou um dinheirinho para comprar os primeiros acessórios, o CTR nem tinha tantos equipamentos de musculação, né? A gente começou só com alguns pesos livres, né? E o funcional, não veio de ser no céu aberto,
E uma coisa que fez a gente apressar um pouco foi a chuva. Ah, sim. A chuva, né? Como era céu aberto, né? Então a chuva, no dia que chovia, também já não tinha mais a aula, né? E aí nós fomos para um lugar, né, fechado, começamos a montar a turma e graças a Deus foi só crescendo. E essa modalidade funcional, qual que é a diferença e como que é a aceitação do funcional? É o seguinte, o funcional o nome já fala um pouco, as pessoas confundem um pouco, né? O que é funcional? Deixar o corpo mais funcional, né? Fazer a gente trabalhar os movimentos do dia a dia, empurrar, puxar, saltar, deslocar. Esse literalmente funcional. Então a gente faz uma mistura de cada, né? Antigamente era 100% funcional, realmente, a gente não tinha maquinários nenhuma, né? E hoje a gente faz as duas coisas. Tem a galera que gosta só de musculação, tem para ela. Tem a galera que faz os dois, até pela minha metodologia de trabalho, do que eu acredito, né? Então o funcional tem sim a sua habilidade de melhorar seu dia a dia. Na parte de muito aumento muscular, tem também. Tem, mas a praticidade da musculação é mais fácil que o funcional. O papel do funcional não é te deixar muito musculosa, é ser apto para deixar funcional no seu dia a dia, como o nome já diz, né? Exatamente, entendeu? Então o que a gente faz? Juntou as duas coisas. No entanto que tem, né? Por ser, graças a Deus, a gente vê como referência, vira e mexe, vem alguns profissionais de outras regiões, né, de outras cidades, lá conhecer como é que eu consigo fazer no mesmo horário o funcional e a musculação. Juntar as modalidades. Isso foi um laboratório. Eu sempre disse isso, que o primeiro CTR, né, vai ser nosso laboratório. Aqui a gente vai errar o máximo possível para as próximas. Entendeu? É um lugar feito para testar, errar, apanhar, aprender, né? E enxugar um modelo depois a ser seguido. A gente tem esse sonho, tem plano de montar outras unidades, né? Em breve, se Deus quiser, né? Mas o primeiro CTR foi para isso, testar várias coisas. E ao longo do tempo eu fui testando. Muitas coisas foram mudando ao longo do tempo do CTR. O treinamento, os timers, né? As divisões de treino, as combinações, muitas coisas foram mudando. E hoje não é só mulher, né? O CTR hoje atende homens, mulheres, eu vi até adolescentes já. Isso, por incrível que pareça... O projeto começou com as mulheres, mas até expandiu, 2 anos atrás, praticamente 99% eram mulheres, né? Hoje já tem bastante homens, no tanto que a gente está já investindo em alguns equipamentos para eles, eles estão começando agora a vir com tudo. As esposas estão incentivando muito, né? Nós temos muitos casais, né? Normalmente os homens que vão com a esposa junto. E aí tem um cantinho deles lá, eles se reúnem, e aí vira amizade, aí vira aquela resenha também, né? Então, o nosso modelo de treinamento faz com que também as pessoas se conheçam, né? Por estar sempre no mesmo horário, né? Trabalhando em turma. Então vira que ela acaba virando um pouco uma família. Tem gente que é mais difícil ter liberdade, mas tem a galera que são mais aberta e vira uma família e fica, né? Mas está tendo bastante homens, tá começando bastante adolescentes procurando, né? Então a gente tem visto esse crescimento e tem até se preocupado e planejado como que a gente vai atender todo esse público, inclusive criança também. Hoje a gente tem criança, né, de 10 anos, 9 anos, né? E já aproveitando, né, muita gente pergunta como que a criança, como que é o treinamento para criança? As crianças treinam igual adulto. O treinamento é o mesmo. O que muda é óbvio a carga dela, a intensidade dela, né? Então a gente atende crianças que eles já têm a capacidade de entender que elas estão indo para treinar. A gente não trabalha essa parte lúdica. A gente explica para os pais, às vezes, que procura, eu vejo criança treinando, vocês fazem brincadeira. Não, a gente não faz brincadeira. As crianças que treinam com a gente, né, treinam já no pensamento realmente que eles estão treinando sério, como a gente leva nossas crianças, às vezes, para treinar um judô, um karatê, um jiu-jitsu, né, que esses esportes que levam um pouco mais a seriedade do treinamento, né? Não que a parte lúdica não seja sério, é uma metodologia, né, diferente, mas a gente não tem essa parte lúdica de brincar. Elas vão treinar o que um adulto treina, mas com a carga dela, com o peso dela, com o jeito dela. E
a gente sempre deixa adentro que as crianças é muito mais fácil de aprender do que o adulto. Os adultos têm se sabotado muito, Orlando. Tem, né? A gente tem história ali muito interessante, né? De crianças, pessoas que entraram com a gente, criança, né? A gente tem foto, registro, e a gente olha assim, a gente viu crescer lá dentro, sabe? Alcançou a maioridade ali. Exatamente. E aí a gente brinca assim, né? Que fala que tem mulheres que chegam, né? E assustam em ver a adolescente de 17 anos, 18 anos, treinando daquele jeito assim. Eu falei, meu Deus. Eu falei assim, eu posso sair daqui, deixar essas duas cuidando aqui, que ela sabe de tudo aqui. Cresceu aqui dentro, né? Que interessante. Né? Orlando, falando dessa parte de sabotagem, conta pra gente alguma história assim, ou o que acontece com frequência que acaba atrapalhando, né? Porque a gente sabotar, a gente não tá sabotando ali o treinador, a colega, a companheira ali que tá treinando junto, tá se auto-sabotando, né? Quais são as recorrências aí que você encontra no dia a dia? São muitas, hein? Pela risada, meu Deus. São muitas. Espero não me enquadrar em nenhuma delas. São muitas, mas eu acredito assim, se tratando de impedir a pessoa ter resultado, uma delas é ela achar que está enganando o treinador. Eu acho que assim é o mais... Não sei se eu posso falar essa palavra, mas o cúmulo da burrice você achar que está enganando o treinador. E não está, você está enganando a si mesmo. Você está ali pagando para ter um resultado. E o mínimo que você está fazendo era enchendo o saco do seu treinador para tirar o máximo possível que ele pode te dar. Entendeu? A gente tem essa metodologia no CTR, né, de nós somos proibidos de fazer de conta que está vendo e não corrigir, né? Porque eu vim de ambiente de academia, sei que às vezes como né? E não culpo os professores, às vezes é muita gente para poucos treinadores e satura, né? Mas a gente tem esse cuidado, fala, olha, a gente não pode fazer de conta que está vendo. Então os alunos precisam entender que eles estão ali pelo objetivo deles, não é para agradar a gente, entendeu? Ou não é para um peso de desencargo de consciência, só de eu estar aqui já está valendo, entendeu? Não, eu acho que um dos piores sabotadores que o aluno pode fazer. Segundo as pessoas, você ensinar de tudo quanto é jeito, mostrar a capacidade dela e ela sempre busca estar abaixo do que ela pode seguir. Um exemplo, de vez em quando a gente bate um mutirão, vamos dizer assim, eu faço uma blitz de carga no leg press. Eu mostro para a pessoa a capacidade que ela tem, né? As pessoas precisam entender que para ela fazer uma mudança fisiológica, ou seja, crescer um músculo, vamos dizer assim, o público feminino, vamos aumentar a perna, glúteo, né? Ganhar volume. Você precisa de uma intensidade. Abaixo daquela intensidade, não vai ter resultado, né? A gente fala sobre o benefício do exercício, mas existe diferença de uma intensidade, uma atividade, uma rotina do dia a dia e para você colocar um físico, mudar seu físico, né? Mais um exemplo. As pessoas, eu provo para a pessoa que ela consegue fazer 150 quilos no leg, falo, o seu peso a partir de agora é esse. No próximo treino, ela coloca muito inferior daquilo, viu? Com as mesmas desculpas de sempre, que tá cansado, hoje é segunda, hoje é sexta, hoje é só quarta, hoje eu tô muito cansada. Estou sentindo dores, né? Então, a autossabotagem em relação na sua própria consciência, você sabendo, já sabe da verdade, é o que mais machuca o meu coração como treinador. Sabendo, tipo assim, olhando pra pessoa, eu já mostrei pra ela, né, já ensinei tudo pra ela, já ensinei o próximo passo da próxima carga, eu mesmo fui lá, coloquei, mostrei pra ela que ela consegue fazer, no próximo treino ela faz o inverso. Entendeu? Até porque, assim, eu penso que você, sendo o professor, treinador, né, personal, as suas alunas são a sua vitrine. Sim, exatamente. Então você, mais que ninguém, quer que ela alcance o resultado, né? E é difícil você encontrar uma pessoa e falar assim, não, eu não tive resultado porque eu sabotei, não quis resultado. Não. O que você vai encontrar? Não, eu treinei no Orlando e não tive resultado.
mas ninguém sabe o quantas vezes ela foi corrigida, o quantas vezes foi ensinado, o quantas vezes nós mostramos o caminho certo, explicamos o caminho certo, e às vezes fomos até chatos em mostrar para ela a verdade várias vezes, e ela não quer fazer, mas quer o resultado daquelas pessoas que se esforçam mais. Orlando, É mas impossível. tem também a pessoa que vai pra academia que ela não quer o resultado Estético. de mudança estética. Ela quer Isso. ali pra, né, Desestressar, movimentar, em busca de saúde, isso, digamos. existe, e muito, na verdade. Existe, a gente acha que quem vai pra academia é só pra estética. Não. Né? Existem muitas pessoas. Só que a gente consegue reconhecer quem quer só por saúde, quem quer estética, ou aquelas pessoas que já sabem na sua mente o que fazer para ter estética, mas ela fala que ela não quer estética para não pagar o preço. Mas tem lá isso também? tem. Lá no fundo, Tem de tudo, hein? ela tipo assim, é o que a gente acabou de explicar. Uhum. Eu vou mostrar para ela a intensidade que ela precisa fazer para ganhar massa muscular. Aí ela fala que ela não quer ganhar massa. Treinar pesado assim para ganhar muita massa, como se fosse tão fácil. Não é, né? Como se fosse tão fácil, né? Mas o tempo passa e ela se entrega, que ela está ali para um resultado estético. Até porque se der um pouquinho de diferença, a pessoa já fica feliz, né? Exato. E aí o que acontece? Né? As pessoas sabem da dor, sabe da dificuldade, ela só não quer pagar o preço, mas lá no fundo ela quer e tá treinando abaixo e está esperando o resultado que ela acha que vai ter, entendeu? Então tem tudo essa questão. Agora tem muita gente que treina por saúde, né? Inclusive a gente sempre deixa isso muito claro para a pessoa, né? Eu brinco, eu chego daquele meu jeitinho, que às vezes você conhece, né? Você tá treinando para quê? Qual é o resultado que você quer, né? Tem gente que fala, não, só que eu tô treinando para dormir bem, né, para parar de usar remédio, para isso, para aquilo, né, dali já surge uma pergunta, uma conversa, né, é nesses momentos que às vezes a gente tem mais afinidade, começa a ter mais afinidade com o aluno, né, que a gente conhece a história, e realmente a pessoa chega feliz falando que o resultado dela deixou algum remédio, fez o exame de novo, os hormônios já tá tudo ok, o médico cortou o remédio, já tá dormindo melhor, e ele nem se falou em massa muscular e gordura, nem se tocou no assunto. Ela quer qualidade de vida. É isso. Subir escada segurando os corrimão, hoje sobe escada de boa, desce escada de boa. Menos ofegante. E realmente, a gente sabe, as pessoas que não se escoram em não querer. Né? Mas no fundo, no seu interior, ela tá ali para aquilo. Acontece bastante. Orlando, tem aquela pessoa também que fica esperando um momento para poder aumentar a carga, para fazer o exercício. Então a gente até esses dias estava conversando, né? Numa conversa ali aleatória, você falou assim: você acredita que a pessoa tá esperando para pegar a maior carga no último exercício? Ou no último dia da semana? Isso vai adiantar alguma coisa? Isso entra tão bem dos grandes sabotadores que você, né, perguntou agorinha. As pessoas que sempre pensam em deixar por último, achando que a intensidade vai ser no último. Vou te dar um exemplo. Temos 4 exercícios. Os 3 primeiros exercícios, todas as séries dos 3 primeiros exercícios, ela pensa em fazer mais leve, pensando em chegar lá no último exercício já na intensidade alta. Completamente errado. Se ela pensa assim, todo o treino dela vai ser de baixa intensidade. Resumindo, ela não treinou intenso nenhum. Então, qual que seria o correto? Você usar o primeiro exercício como um pré-aquecimento, né? Muscular, articular, né? Aquecer o corpo. Os restantes é a intensidade máxima. As coisas que as pessoas confundem muito. Mas se eu colocar todo o meu máximo aqui no último exercício, eu não vou pegar a mesma carga. É óbvio, sempre vai ser assim. Só que você pensar em poupar força sempre no primeiro, pensando lá no último você vai pegar pesado, não vai. Resumindo, o treino vai acabar. Você fez o treino e não foi a intensidade que deveria ser para um resultado que você queria. Então, desde o primeiro já pense na intensidade máxima. É óbvio que ao longo do tempo a força vai perdendo, mas você tem que achar, as pessoas têm que achar a carga suficiente para aquele momento. Um exemplo mais claro, um leg press. Você fazer ele
primeiro, fazer ele por último, é óbvio que sua força vai ser diferente. Tem diferença. Mas quer dizer que só porque lá ele deixou por último, você teve que pegar menos carga porque não aguentava mais, você treinou menos? Não, não é isso que aconteceu, né? Você pegou menos porque realmente você já caprichou nos outros que passaram e o que sobrou de força é aquele ali, Aquilo dá o melhor ali. naquilo ali. Outro dia eu ouvi na academia e eu já tinha percebido, mas não tinha feito esse comentário, mas eu escutei uma outra colega falando, né? Nossa, eu acabei de fazer um exercício e ele parece ter me dado mais força para eu fazer o próximo. Porque parecia que a carga estava mais leve no próximo exercício. Isso também pode acontecer, então. Pode. Eu já tinha percebido que realmente fui ali, fiz um exercício, peguei uma carga um pouco mais elevada. No próximo, eu aumentei, porque parecia que estava leve. O que acontece? Isso é para todo mundo. Eu também sou assim. Não são todos, né, Irlande? Não em são... todos os exercícios. Alguns, Isso, né? alguns. Tem exercícios que são exercícios que faz você literalmente soltar o corpo. Você sente que o corpo tá meio travado, entendeu? Sim. E conforme você vai fazendo aquelas séries, o corpo né, vai relaxando, você vai pegando embalo, quando você vai ver a sua adrenalina pro próximo já tá ali, você vai com todo o gás. Aí você percebe que, óbvio, é igual que eu te falei, use a primeira pra mostrar pro seu corpo, opa, cheguei e estou começando. Acordei. Dali por diante, peia no corpo. Ele aguenta. Peia no corpo, exatamente. Vou dar uma dica pra vocês, importante. Você que pensa em ganhar massa muscular. Não existe treino confortável na academia. Se tiver confortável, está errado. Não, fiz tranquilo. Pronto, está errado. Tem que aumentar. E não estou dizendo uma carga a ponto de... né, machucar. Literalmente machucar. Mas você tem que sentir um grau de dificuldade perto do limite, para ser mais seguro. Nunca tenta também, dependendo do exercício, nunca ir ao limite. Né? Tem exercícios que realmente não dá para ir ao limite. Mas aquela sensação que você chegou perto, e esse é um desafio. Mostrar para a pessoa onde é o perto do limite dela, que às vezes as pessoas ainda confundem isso, hein? Acha que já está no limite e está longe do seu limite, hein? Acontece. Irlande, você provavelmente ali no dia a dia, você encontra também pessoas que estão ali há bastante tempo, mas tem uma certa dificuldade de decorar, não vou dizer nem decorar, mas de aprender mesmo, né? Aprender as séries. O que a pessoa pode fazer para melhorar essa situação? Porque, por exemplo, você coloca lá no quadro as séries do dia, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. A pessoa olha lá, ela não consegue, ela leu qual o próximo exercício, que são nomes diferentes. Você estudou para aquilo, para você é fácil, mas para algumas pessoas não. Mas com o tempo a gente acaba aprendendo, né? Sim. Tem gente que tem muita dificuldade de pegar ali. O que fazer para saber o exercício, saber o que fazer, ler no quadro e já ir se virando? Isso dói. Quando eu converso sobre isso, eu tenho uma opinião que a minha opinião dói no ouvido de muitos. Eita, deixa eu me preparar aqui. Dói. Sabe o que dói que eu falo? Eu tenho alguns alunos 70, 80. Tem seu Adão, cabeça branca, 70 e, se eu não me engano, 76 anos. Ele sabe tudo. E é um cara ativo. Né? Tem empresas para lá e para cá. Né? E ele decora tudo. E eu não consigo entender uma pessoa de 30 anos, 40 anos, 45 anos que não consegue aprender 20% do que ela faz todos os dias, toda semana, todo mês, a mesma coisa. Anos. Por que a gente fala? O treinamento é o básico para sempre. O que você vai mudar? Os estímulos, a técnica, velocidade que você executa, uma vez um pouco mais rápido, às vezes um pouco mais lento, né? Inserir algumas técnicas, um drop, algumas coisas, combinações diferentes, mas os exercícios são os mesmos. Eu não consigo imaginar a pessoa estar ali todos os dias fazendo a mesma coisa e ela não consegue aprender. Eu acho muito mais um déficit de atenção ou um desinteresse por aquilo. Aquilo ali ainda não é a sua prioridade. Ela não priorizou aquele ali ainda. Todas as pessoas que literalmente priorizam, você vê que entregam um resultado, você vê, já tá ali no rosto. A pessoa que mudou drasticamente é a pessoa que já sabe muito do exercício. Aprendeu muito do exercício.
nome, técnica, jeito de fazer, né, velocidade a ser feita. Então, literalmente, ela buscou aprender a fazer. Mas, infelizmente, tem muita massa de gente que ela não quer treinar, ela quer ser treinada. É diferente. É diferente, entendeu? E a desculpa é que ela não aprende, gente. Aprende. É você ainda não quis ainda. Aprende. Quer um exemplo? Né? Um exemplo. Se hoje você perdesse o seu emprego e o que restasse para você hoje salvar sua família trabalhar num balcão de uma farmácia, né? De um supermercado, né? Vamos dizer assim, você tem que decorar todos aqueles produtos que tá ali. Você tem certeza que você vai falar assim, não, eu vou me dar conta que eu não vou, mas só tem aquele ali. Eu duvido se você não vai aprender, porque aquele é a urgência, é a prioridade para você naquele momento. Você vai aprender. Esse exemplo é, digamos que um resumo de pessoas que não têm interesse, não vai aprender e tá ali na aparentemente marra, tá ali por desgosto, assim, ele tá ali tentando na marra. Aí, só que aí, assim, eu até entendo. Realmente, tem gente que tá tentando, ele tá na marra ali. Olha, eu tô começando pra ver se eu me engato ali no negócio, entendeu? Mas é real. Ninguém, tem gente que tá ali. Tem gente que é sincero, gente. Eu tô aqui, eu odeio isso aqui. Você escuta muito isso, né? Eu odeio isso aqui, mas eu preciso estar aqui, se não fizer, eu vou morrer. É necessário. Entendeu? Mas essas pessoas também têm uma frequência de falta. E qual que é o impacto que uma falta na semana? Eu falo frequências de falta também. Qual que é o impacto para o aluno, a pessoa que quer um resultado? O impacto e até para quem não quer o resultado também. É gigantesco. Irlande. Para quem quer resultado, é o pior que tem. Entendeu? Tem gente que não quer porque tá correndo. Se choveu, não vai. Mas se choveu, tá, mas daqui uma hora vai estar chovendo aquela maior tempestade. Na hora de você entrar no serviço, você não vai trabalhar. Você sabe que eu vou te dar um exemplo hoje. Hoje eu falei assim para as meninas, né? Eu falei assim, olha, amanhã não sei se vocês vão me ver por aqui não, viu? Porque eu tô achando que amanhã eu quero dormir até mais tarde um pouquinho, sexta-feira. Aí depois eu mesma olhei assim para elas e falei assim, se eu não vim, eu vou me arrepender, porque eu dormindo ou acordando, a hora vai passar do mesmo jeito. Exatamente. E é real, porque já aconteceu de eu ter uma falta, não ir. Às vezes e depois arrepender. Me arrepender. Poxa, se eu tivesse ido, não ia alterar em nada a minha próxima rotina. Exatamente. Né? E a falta faz, para a pessoa, o que a falta faz? O ânimo dela para treinar já está baixo. Então ela acaba destruindo totalmente. Ela falta hoje, fala, faltei hoje, amanhã, depois eu começo. Esse falta hoje, depois amanhã, ela entra num ciclo de falta que ela perceber já tem um mês que ela não vai. E é assim, gente. Parece que você tá indo. Eu não sei te explicar pra você, mas pra pessoa, às vezes, ela acha que ela ainda tá indo. Se ela pegar a data, a última data que ela foi, a última data que ela foi, já passou 1 semana, 2 semanas. Entra numa rotina tão automática que, às vezes, ela não percebe que ela não tá indo. Entendeu? Só vai perceber, às vezes, quando tem uma dor. Entendeu? Que é aquela dor que ela tirou antes, voltou, né? Já chega, eu preciso, minhas dores voltaram tudo de novo. A pessoa que realmente tá ali, enquadra nessas pessoas que tá ali por causa de saúde mesmo. Sim. Então, sara um pouquinho, volta, sara um pouquinho, volta. Mas a falta é o pior inimigo para você que quer ter resultado. Ele vai te estimular muita coisa, vai desanimar aí, vai fazer com que você não tem resultado, porque o resultado vem através da frequência, da constância. Você não consegue evoluir. É uma cascata. A evolução também é consequência de uma constância, de uma presença sem falta, né? Eu falo em todos os aspectos. E isso mexe até no emocional. Quando você consegue frequente, o seu corpo começa a entrar no automático dessa vida também. Acontece. As pessoas eu sou um exemplo as pessoas disso. que começam a falar. Hoje estava conversando com uma aluna, né? E como ela me conhece, às vezes a gente brinca, né? Às vezes eu vou, né? Eu sou assim, às vezes eu também brigo com as alunas. É porque a gente acaba perdendo intimidade, porque tá ali todos os dias, eu acabo brigando, né? né? Lógico que assim, de briga eu falo assim do meu jeito, né? Não de arrogância, mas eu brigo. Tiro, dou uma puxãozinho de orelha, né? Mas em que sentido? O marido pegou férias? Aí você acha assim, viajou?
Não, mas essas férias estavam onde? Aqui em casa. Eu falei, oxe, ele tirou férias de serviço, você... E ficou em casa. Em casa? Uhum. Aí perdeu tudo que ela conquistou. Ela perdeu, né? Peso mesmo, benefício na saúde, perdeu. E ela fala que ela não consegue voltar mais na rotina. Não consegue mais. A preguiça, tipo assim, instaurou de novo aquele desânimo, a preguiça, o sedentarismo, aquela sensação de antes de treinamento que ela tinha, instaurou nela e ela não consegue entrar no trilho de volta. Nem a pessoa mesmo confessando, falando, não pode. Não há justificativa. Seu marido entrar de férias, você tira férias da academia. Uhum. Entendeu? Sim. E lá você trabalha também como o funcional tem essa oportunidade, você coloca sempre de duplas, até trio pra fazer. Sim. Isso também anima bastante, né, Erlande? Uma acaba animando a outra. Isso. A gente tem muito ali pessoas que puxam a outra. Sim, tem. E temos pessoas também que derrubam a outra. Olha o perigo. Tem um lado bom, tem um lado ruim. Lado ruim. Tem um lado... Vou dar um conselho pra você que quer ter resultado na academia também. Busca alguém que te leve pra cima. E se você está acima, encontrou alguém que tá te levando pra baixo, afaste. Separa. Apartar os bezerros aí. Separa. Que é muito mais fácil alguém a pessoa de fazer você cair do que você levantar ela. Vamos explicar esse jeito de cair. Como que você, diminuindo carga? Desanimando. Um exemplo. A pessoa pega um pouquinho de carga a mais. Entendeu? E ela vai pegar carga a menos porque a amiga não aguenta acompanhar ela. Eu falei, não, você utiliza a sua carga, a sua amiga vai fazer de tudo para chegar onde você tá. Não você diminuir, né? Tem coisa na vida que sim. A gente faz isso, né? A gente desce para puxar alguém. Mas o exercício não é o caso. O exercício não é o caso. Nessa vida não é o caso. Se você descer, o seu corpo vai adaptar aquela rotina. Você regredir. O descer para nós é regredir. Entendeu? Agora, se você for uma pessoa pulso firme, né? Não, eu tô aqui, eu vou te puxar, só que eu não volto para trás. Ou você vem comigo ou você fica aí. Tudo bem. Mas se você ceder aquele que está abaixo de você, ela vai te desanimar. E quando você está num nível, acabamos de falar, se você está num nível e você abaixa esse nível, o seu corpo sente e o desânimo instala junto. Orlando, e é rápido para você poder perder aquilo que você conquistou em meses, até anos. Você perde muito rápido, né? É muito rápido. E as pessoas precisam entender esse lado de que a academia é um lugar de ambiente de família, de fazer amizade? Sim. Mas tem que tomar muito cuidado com esse tipo de pessoas que, em vez de jogar você para cima, ele derruba você para baixo. Que é um exemplo muito, né? A gente trabalha no modelo diferente das academias, né? A gente trabalha no modelo estúdio, né? Trabalha hora em horas, turmas em turmas, né? Pela nossa metodologia, né? A gente busca fazer com que os alunos não fiquem esperando fila de pessoas usando equipamento. Como você treina com a gente, sabe que é tudo encaixadinho ali, cada um tem seu momento de usar equipamento, no entanto que uns de 100 é teimoso em ficar no celular. Nem ninguém, se você perceber, ninguém fica. Ninguém fica, né? Porque não dá tempo, porque realmente você está aqui, você tem que treinar, porque daqui a alguns minutos vai vir outra pessoa, você vai precisar sair. Ou você treina, não tem uma segunda opção. Entendeu? O que acontece? As pessoas ficam num ciclo de querer sempre fazer com que as pessoas... Vou dar exemplo pessoas da academia. Estou tentando achar uma palavra mais apropriada para isso. Né? A gente trabalha no modelo estúdio. E nesse modelo, a gente trabalha em dupla pelo tanto de equipamentos que a gente tem. Então, as primeiras pessoas precisam entender isso, né? A gente tem X equipamentos. Então, passou dessas quantidade de equipamentos, a gente já dá problema, né? Então, por isso que a gente trabalha por isso, entendendo o modelo do CTR. E quando se trata em as pessoas evoluírem no treinamento, a dupla faz esse papel de uma puxar a outra, tá? E aí que mora o perigo no assunto que nós voltamos. Sim. Né? Então a gente é quase obrigado, né, a ficar em dupla,
ou ficar em trio, né? Mas isso não impede das pessoas terem um resultado mesmo usando carga umas com a outra. Entendeu? Então, é importante as pessoas, né, voltando naquele assunto de dar carga, né? Então, cada um tem sua dependência. Por mais que seja em grupos, cada um tem sua dependência, tá? E a gente tem que mostrar para os alunos que isso é importante para eles, né? Ter essa dependência de carga, né? Não puxar o outro aluno para baixo, né? Um exemplo mais claro, né? A gente trabalha em turma. As turmas se fecham. Tem turma que tá cheia. Sim. Né? Já existiu pessoas que falam assim, eu queria uma vaga, mas eu vou só se minha fulana for. A parceira. Só se minha fulana for. Eu falo assim, a aluna tá, às vezes a turma tá cheia, eu vou fazer um sacrifício para encaixar as duas, e às vezes eu posso magoar o restante das alunas que estão há muito tempo. Eu não vou fazer esse sacrifício. Nem tudo para mim é só dinheiro. Então eu prefiro deixar minhas 30 alunas da turma bem satisfeita do que eu tentar forçar a encaixar uma a mais por uns dias. Por que uns dias? Esse negócio de eu vou só se a minha aluna for, quando uma saiu eu perco as duas. Real. Experiência, né? Quantos não já fizeram Então, isso? olha esse assunto que nós entramos. De uma desestimular a outra. É o que mais acontece. Entendeu? Por isso que eu falo, não depende uma da outra. Entendeu? A gente precisa ser independente. Encontrar nosso caminho. Cada um a gente, o que é melhor, né? Nesse caminho, a gente encontra alguém, entendeu? Que se ele tá abaixo da gente, agarra na mão dele e puxa ele. Agora, se você não tem força para puxar ele puxar você, desgruda. Entendeu? Então, esse lado das pessoas só treinarem com ser fulana for é um dos motivos também de uma desanimar a outra, como você disse. Eu já encontrei pessoas, por exemplo, ele tá ali 1 ano já, mais de anos, num horário. Já encaixou a rotina dela. Perfeito. Não falta aluna dedicada. Eu vou mudar meu horário por causa da minha amiga. Nossa. Incentivar a minha amiga. Vou te falar pra você, é 1 de 10 que dá certo. Raridade. Você tem certeza? Porque a chance dessa amiga começar a faltar e você faltar junto de você parar é muito maior do que você fazer essa aluna entrar no trilho. Real. Entendeu? Então, um dos desânimos é isso aí, né? Então, a gente tem essa preocupação. Como a gente treina em dupla, né? Também tem esse lado de com quem que ela vai. Entendeu? E a gente conhece os alunos. Tem alunos que tá lá em cima, né? A gente conhece tantos perfis de pessoas, né? Claro. Tem aluno que tá lá em cima. E tem uma novata aqui. E essa aqui de cima aceita treinar com a que é de baixo. Entendeu? E literalmente ela ensina. Você sabe que essa pessoa que tá aqui, ela não vai descer abaixo disso aqui. Eu tô falando assim em relação a nível de treinamento. Ela vai ser educada, fazendo com que a pessoa que tá abaixo treine o máximo possível. Mas tem pessoa que não. Eu sei que ela tá lá em cima. Se essa aqui encostar nessa aqui, essa aqui vai descer. Não pode deixar fusão acontecer. Não pode deixar essa fusão acontecer. Exatamente. Orlando. Qual é o risco ou o atraso para uma pessoa que passa da hora de buscar ajuda através do exercício físico? Quais são as consequências aqui? Assim, o que você tem visto, né, de pessoas, não digo tarde, porque nunca é tarde, mas que passou um pouquinho do ponto. Poderia ter ido antes. Qual que é a dica? O que a pessoa tem que estar sentindo para falar assim, esse é o momento, eu preciso agora tirar essa preguiça e ir? Primeiro que a gente tem que olhar para si próprio, para dentro da gente, né? E olhar assim e falar assim, como está a minha vida hoje? Esquece estética. Como está a minha vida hoje? Saúde corporal. Quando eu falo saúde corporal é mente, corpo e espírito também, né? Entra junto. Tá, mas você tá entrando ao lado do treinamento. Minha vida tá... não tô numa doença relacionada, tipo assim, a um câncer, a um tumor. Não, eu tô falando assim, eu tô com dor na minha coluna lombar. Vamos dar um exemplo, dor lombar. A pessoa começou a ter dor já no corpo,
o corpo já está dando um sinal, o primeiro sinal, você precisa treinar. Eu não estou falando de estética, estou falando literalmente da importância para a saúde corporal, para você ser funcional no seu dia a dia. Poder trabalhar, voltar para casa, né, brincar com seus filhos, né, eu brincava com a minha esposa, né, que eu quero, né, ter filho porque eu quero brincar, correr com meus filhos, jogar bola com eles, entendeu? E para muita gente isso é real. Ele não consegue brincar com o filho, não consegue pegar um neto, porque deixou aquela dor, entre aspas, ser manipulado por remédio. E eu brigo muitas vezes não, eu quase não falo, mas quando eu falo entre aspas, patacado da farmacêutica, né? Por quê? Eu não quero que você sara, não é vantajoso, né? Não é vantajoso a indústria farmacêutica te curar. Não é vantajoso, né? Não é lucrativo. Não é lucrativo, entendeu? Não é lucrativo. Mas nada impede de você usar o mínimo de remédio possível. Sim. Ninguém, eu falo assim, eu não tô falando com ironia. Todo mundo pode precisar, eu posso precisar, né? Eu preciso às vezes, né? Mas tem coisa que você pode evitar. Pode evitar. Ou até amenizar. Pintou a primeira dor, você precisa. Todos nós precisamos. Você sabe que já aconteceu várias vezes? Né? Eu vou até contar uma história para você aqui. Várias vezes. E a última que aconteceu esse feito engraçado. As outras aceitaram no meu conselho, né? Entrou, mas não expressou nenhuma indignação, mas essa expressou uma indignação. Ela chegou querendo treinar. E a gente, quando eu vou atender ali na recepção, né, principalmente quando eu tenho esse cuidado de perguntar se ela tem alguma lesão, se ela tem, né, algum problema de joelho, articulação, coluna, né, alguma coisa por causa do treinamento, porque a gente tem uma metodologia que literalmente não dá para atender todo mundo. Né, a gente tem um nicho de pessoas que suportam o nosso atendimento. E a pessoa tá quase fechando tudo, ela começou a desabafar. Que foi no ciclano e ela não quis atender ela. Por que não quis atender? Ela começou a falar. Tinha bico papagaio, problema no joelho, problema na lombar. Sabe que a pessoa tá toda destruída. Meu Deus. Eu falei, não, eu também não posso não. Ela falou, mas por que não? Como é absurdo vocês negarem atender. Eu falei, não. Gente. Falei, a senhora tá tratando com quem a sua coluna? É com o doutor fulano. Ele é especialista em coluna? Você vai no clínico geral para tratar essa coluna? Não, isso aqui é a nossa profissão também. Eu não sou especialista em atender pessoas com uma gravidade como você. Eu posso até te machucar mais ainda. Então, sendo sincera, eu não posso atender também. Entendeu? E a pessoa ficou brava. Não, as pessoas que vocês foram realmente também não são habilitadas para você. Infelizmente, né? Não é que eu não consigo atender você. Você precisa aqui dentro ter um pouco mais de atenção. Entendeu? Um pouco não, muito mais atenção. Então eu ia precisar, né? Eu ia precisar de uma professora só para você. Eu não consigo te entregar isso aqui. Não consigo. E aí a pessoa, ela ficou indignada, porque não queria entender. Eu falei assim, engraçado, você destruiu a vida toda e agora você tá querendo... Aí eu falei para ela, você vai precisar de um personal. E quando é um personal? Eu falei, o valor assustou. Eu falei assim, esse valor que eu tô te falando para você, eu garanto para você que não é nem um trisco do que você gasta no seu médico. Se a gente é tão... quando ela se exaltou, para mim, foi a forma de eu expressar um pouco da autoridade, tão bem, opa, para aí, ela tá achando que a gente é qualquer pessoa, vamos dizer assim, entendeu? Falei assim, se a gente não fosse tão importante, o médico não mandava você procurar a gente. Com certeza. Educação física, atividade física também é saúde, né? Exatamente. Então, e aí, as pessoas precisam chegar num grau muito extremo para começar. E eu erro. Entendeu? E tem pessoas que às vezes se escolhem, tipo assim, eu sou novo, depois eu corro atrás disso. Lá na frente ela tem problema de joelho, problema de coluna, e aí ela quer as duas coisas, quer estética e quer sarar o problema dela. Só que uma interfere na outra. E a pessoa não quer nem saber, ela quer aquele resultado. Orlando, essa é a importância, então, de uma avaliação? Também. A avaliação física Por isso tem que vários tem. fatores. Tanto no lado estético, para saber como você está, gordura, composição corporal, né?
e saber como que você está em relação à sua articulação. Normalmente, lá no CTR, essas questões de problemas, a gente já começa a passar ali, entrando na academia, porque já é uma porta de entrada. Né? A gente mexe com a saúde, mas também a gente mexe com estética. Então, para começar a treinar, nunca a gente consegue, às vezes, fazer uma avaliação antes da pessoa começar a treinar. Então, as primeiras perguntas você tem algum problema de articulação, de coluna, algo que a gente ainda sendo mais claro, incapaz de atender, que realmente a gente não consegue abraçar todos. Cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. Então, a gente escolheu esse nicho de pessoas, daqui para lá não é a nossa capacidade, entendeu? E as pessoas precisam entender que para você chegar um nível de saúde mais velho ou um nível de estética lá na frente, precisa de uma pirâmide. Primeiro é a sua saúde. Sim. Se você deixar a sua saúde se acabar, saudável já é difícil. Imagina sem. Imagina cheio de problemas. Nossa. É muito real. Orlando, hoje a gente escuta falar muito sobre creatina, pós-treino, pré-treino, né? É uma modinha ou é real, é necessário, ajuda mesmo, dá resultado, né? Olha, o que é esse tanto de pozinho que as pessoas estão consumindo? Esses dias eu tenho usado pouco. É? Eu tenho usado mais um que é creatina. Tem um suplemento que a gente praticamente nós treinamos e busca uma melhora realmente acima do que o corpo sozinho poderia dar, sem agredir, seria creatina. Top número 1 de suplementação, que todo mundo que treina, e até quem não treina, hoje a creatina é passada para senhores de idade, né, idosos, né, poucos sabem, mas no hospital tem creatina, o governo dá creatina para passar para gente que está no hospital, internado, idoso. Receita. E para que serve a creatina? A creatina é o seguinte, ela faz com que você tenha mais força, né? E joga um pouco mais de água para sua musculatura fica mais hidratada. Então, resumindo, a função dela é te dar um pouco mais de força. Então, você usando creatina, você tem tais forças, uns dias depois você consegue aumentar algumas porcentagens mais de força, evoluir sua carga, e isso tem impacto, né? No seu treinamento, no seu resultado. Você treinando mais pesado, obviamente o seu corpo vai ter um efeito químico ou biológico diferente de um treino mais fofo, vamos dizer assim, entendeu? Então, realmente, ele traz alguns resultados, tanto no ganho de massa muscular, tanto no emagrecimento. Por quê? A creatina vai te fazer treinar mais pesado. Você treinando mais pesado, você pode ganhar massa muscular e também gastar mais calorias. Aí são combinações que você precisa fazer. Estou usando creatina fazendo déficit calórico, eu vou emagrecer. Estou treinando o máximo, mais para emagrecer. Estou usando creatina para ganhar massa muscular, só que aí estou fazendo um superávit calórico, entendeu? Então, a creatina vai te ajudar a treinar mais pesado para você ganhar peso, ganhar massa muscular. Mas tanto para qualquer um dos dois, ela serve, tá? Os outros suplementos, podemos dizer que é moda, né? Mas ele também pode nos facilitar a nossa vida no dia a dia. Um exemplo, whey. Precisamos de whey? Se a gente está comendo certinho tudo que a gente precisa em proteína do dia, não precisamos do whey. Mas ele facilita a nossa vida. Facilita a minha, pode facilitar a sua. Um exemplo. Como isso? Um exemplo, né? Tô perdido. Que hora que é? Entendeu? Suponhamos que agora umas 3 horas. No seu planejamento era para você comer. Tá comendo uma hora dessa. Entendeu? Você poderia estar muito bem com a garrafinha aqui. Prontinha. Todo mundo achando que você está bebendo água, mas você está se alimentando. É líquido, mas é um alimento. Você está batendo seus nutrientes através de um líquido. Entendi. Entendeu? Para que as pessoas que seguem certinho alguns macronutrientes no dia a dia, ele pode salvar a sua vida. Né? Eu trabalho num lugar que não dá para mim abrir uma marmita e comer um lanche. Tá ali sua chequeirinha na sua mochila, vai na cozinha, joga uma água, bebe, né? Facilitou demais a sua vida. Ele é um facilitador. Ele não é algo que vai substituir uma refeição. Não vai substituir a refeição. Por isso que já fala, suplemento. Entendeu? Então, se você consegue comer, comida primeiro.
come primeiro. O pozinho depois. O pozinho se você não conseguir realmente. Então, só que a gente é tão preguiçoso, né? que já coloca na vida da gente, entendeu? Ele realmente é um facilitador, entendeu? Facilitador. Eu vou tomar, por exemplo, ali a gente tem um CTR, aqueles cozedor de ovo, né? Aqueles portátil. Eu tenho lá. Às vezes tem dia que tá tão corrido, que eu esqueço de ir lá na cozinha e colocar os ovos para ferver. Quando eu lembro, já passou meia hora, às vezes uma hora. Para não ficar muito mais longe, né? Eu vou lá e tomo meu whey. Pronto. Mas a prioridade era os ovos. Os ovos. Entendeu? Ele é um facilitador, mas ele não é obrigatório. Né? E aproveitando esse assunto, aí tem outro queridinho, pré-treino. Pré-treino é perigoso. Né? Ao longo prazo, ele é perigoso. Por quê? Os pré-treinos têm muita química, muitos teores de cafeína muito alto, entendeu? Ele ajuda no treinamento? Ele ajuda, mas vicia. Eu sou uma prova disso. Eu tava começando a viciar no pré-treino e eu preciso tirar. Eu preciso tirar. E os primeiros treinos sem... Foi difícil. É difícil. É difícil. Só que hoje já senti de novo, o corpo já, tipo assim, tá liberado. Tá liberado, vamos dizer assim. Exatamente, entendeu? E qual é o perigo dele? E o pessoal confunde, tá? A creatina com o pré-treino. Né? Eu comprei uma creatina para dar energia. Falei, creatina não é para dar energia. Energia é diferente de força. Às vezes você é uma pessoa muito forte, mas sua preguiça tá lá no teto. Só que a hora que você começar a fazer força, você tem muita força. Sim. Então, força é diferente de ânimo. Né? Então as pessoas tomam pré-treino, fica ligadão, né? Vai com tudo, acha que ganhou força. Não. Um pré-treino ele vai te dar ânimo, vai te acordar pra vida. Entendeu? A creatina tem outra função, que é te dar força. Você sabe que antigamente não tinha, assim, tanta... Essa indústria não era tão grande, tão conhecida. As pessoas tomavam muito pó de guaraná. Você lembra, pó de guaraná nada mais é do que o pó de guaraná antes de exercício. Exatamente. Vendo uma família que tem também um pessoal que treina. Sério? Continua no pó de guaraná. No pó de guaraná, muito mais barato. Natural. E muito mais barato. É verdade, e o pós-treino? É a mesma função, não, né? Olha... Porque tem o pós também, né? Tem um pós-treino, mas essa relação de pós-treino não é pra todo mundo. Tem as indicações. Tem, não pode sair, então, vou ali, vou comprar porque minha colega tá tomando e ela disse que é bom. Não é assim. Não é assim. É interessante você passar por um nutricionista, você ter essa avaliação com o personal, você saber o que você tá ingerindo também, né? Sim, exatamente. Antigamente falava-se que tinha que comer em 3 horas. Aí não é mais? Eu tô atrasada ainda. Né? Hoje já se fala que você comer 3 refeições, mas literalmente dividido o que você precisa, tem praticamente o mesmo efeito de 3. Só que isso você tem que raciocinar para quem é. Cada corpo, cada pessoa é de um jeito, né? Nem tudo... Como que seria a pronúncia correta? Tem coisas que não é para todo mundo. Tem coisa que é para você, tem coisa que não é. Tem pessoas que comer 3 vezes por semana, o corpo não responde. 3 vezes por dia, o corpo não responde. Ele precisa mais. Tem gente que responde muito bem. Então não é uma regra. Né? A colega tá fazendo, eu vou fazer também. Um exemplo, imagina aqueles atletas que pesam 120 kg de pura massa muscular. Ele precisa de muitos nutrientes. Então ele precisa comer direto. Ele é uma realidade. Nós, pobres frequentadores de academia, é outra realidade. Então, às vezes, a gente quer copiar uma prática de um atleta e nós não somos atletas. Não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver, entendeu? Tem que cada um seguir o seu. Exatamente. E o bom é fazer a avaliação para saber qual é o seu estilo, o seu alimento, o que você deve... A gente tem um projeto que tem dado muito certo, né? A gente começou a trabalhar com os planos. As pessoas, às vezes, algumas ganham um planejamento alimentar. Eu, como estudando nessa área, eu tenho também enxugado ali, tipo, eu olho o plano, fico, qual a diferença dessa para essa, porque essa para essa, eu vou ver todo o relatório que a pessoa escreveu da sua vida. Então, tudo muda. Muda até quem vai treinar de manhã, a divisão de treino é diferente de quem vai treinar de noite. Muda. O certo seria mudar. Né? Ou seja, qual eu indicaria? Você que quer treinar o máximo possível, comer o máximo de carboidrato próximo do seu treino.
Porque o carboidrato é a principal fonte de energia, entendeu? Para o treinamento. Então, a quantidade que a pessoa que vai treinar às 7 horas da noite vai comer carboidrato lá para tarde, perto, é diferente daquele que vai comer de manhã cedo. Ou que é aquele vai treinar de manhã cedo, ou aquele que vai treinar de tarde. Então, os encaixes alimentares vai de acordo com cada um. Né? E o pré-treino, o pós-treino que você falou, é necessário eu tomar um pós-treino? Dependendo da sua rotina do dia alimentar, não. Tá entrando nutrientes correto para o seu dia a dia, em 4 refeições? Tá. Só que a última refeição minha foi meio-dia, eu treinei 3 horas da tarde. Eu preciso imediatamente fazer um pós-treino? Talvez não. Dependendo quem você é e onde quer chegar, talvez não. O estado que você está hoje, talvez lá na frente precise, talvez, mas hoje precisa, talvez não. Interessante. É interessante e é curioso também. Curioso. Isso confunde muitas pessoas. Para uns é, para uns não, entendeu? O mais certo é, como você disse, fazer uma avaliação física, procurar um profissional para entender você hoje. Entender o seu corpo. O que você começar a fazer hoje, daqui 3 meses já tem que ser mudado. Pode mudar. Já muda as coisas. Né? Tudo pode mudar. Sabe o que pode mudar? Um exemplo. Você pode forçar uma mudança. Treinava de manhã, só que agora vai treinar de noite. Você já forçou uma mudança na sua alimentação. Real. Acontece mesmo. Irlande, é bem interessante o assunto. A gente poderia até estender aqui por mais 1 hora, que não falta conteúdo, Verdade. né? Mas eu quero agradecer a sua vinda aqui no nosso podcast. E você pode ficar à vontade também para poder vender o seu peixe, falar aí do CTR, né? Que, como você disse, tem a intenção de aumentar, vão chegar equipamentos novos, as turmas estão crescendo cada vez mais. Tem. E vamos aproveitar e convidar esse pessoal aí que tá parado, que tá, né, desanimado, com a preguiça, para levantar e buscar uma atividade física, né? Verdade. Pessoal, o tempo passa, não volta mais, né? E a dificuldade que você sente hoje, lá na frente, sinto muito dizer, pode estar pior, tá? Quanto mais o tempo passa, pior pode ficando, né? E hoje você pode facilitar muito sua vida na frente. Né? Então, vendendo o meu peixe, como a gente disse, a gente trabalha num modelo diferente das academias, né? Trabalhamos por horas e a gente foi o pioneiro de fazer essa mistura de um treinamento parecido com um estúdio com uma academia aberta. A gente fez uma fusão disso. Então a gente trabalha no modelo estúdio, mas com bastante gente dentro do espaço. Todos os treinamentos eu que prescrevo, né? Eu que escrevo no quadro, os meninos já sabem, tem uma letra diferente ali, não é do Erlande, entendeu? Eu que escrevo todos os treinos, então, para você que quer treinar 3 vezes na semana, então tem treino para você. Para você que quer treinar 4 vezes, 5 vezes, tem um treino diferente para você, tá? E nossos treinamentos, muitas pessoas acham que o CTR é apenas funcional, né? Eu não sei se já quebrou isso, mas tinha essa cultura de correr de que a gente só era funcional. Não, hoje é o contrário, hoje tem muito mais musculação lá dentro, inverteu as coisas lá dentro, do que então a gente tem muitas máquinas para você que quer fazer musculação, tá? E nosso diferencial você não vai ficar esperando fila de pessoas usando um equipamento, você tem seu momento, cada um tem seu momento, você só não treina se você não quiser, né? Então, nós temos experiência de muita gente que treinou anos e anos na academia e quando chegou lá dentro da academia falou que era já treinada e não passou do 2º round. Por quê? A nossa metodologia faz com que você tem que treinar. E a pessoa que veio de academia, ela literalmente quis mostrar o máximo que ela treinava. Só que o pico não foi o que ela esperava que era, entendeu? Então a gente tem essa metodologia de prescrever todos os treinos, seja emagrecimento, tem um treino diferente. Para quem quer fazer só musculação e pensa só em ganho de massa muscular, tem um treino. E para os homens que agora estão também chegando com bastante vigor ali, os homens têm parecido, muitos homens também têm um treino para eles. Então, cada um tem seu treino. Os homens têm um canto deles, as mulheres de emagrecimento têm os treinos delas. E também de musculação tem os treinos delas. Então, convido você a marcar uma aula experimental gratuita. E a gente está aí trabalhando. A gente, graças a Deus, vai entrar em outra fase do CTR. Né? A gente é por fase, né? Investe,
endivida, paga, endivida, paga. A gente tá aí entrando por outras fases, né? A gente está com um planejamento aí em cada um mês, ou a cada pelo menos 2 no máximo, trazer um maquinário para somar com nossos treinamentos, né? Comprar, né? Curiosidade, produzimos também. Produzimos também. Mas você está convidado, né? Você homem, você mulher, emagrecimento, ganho de massa muscular, está convidado a participar de um treino experimental com a gente. E acho que é isso aí. É isso mesmo. Estaremos recebendo vocês com o maior prazer. Obrigada, Erlande. Gente, nosso convidado hoje foi o Erlande, que é do CTR Ramos, né? Erlande Ramos. Pioneiro aqui. CTR, a gente já vai sobrenome, né? No CTR, o Centro de Treinamento Ramos. E esse é o nosso podcast Rolincast, Rolim como você nunca viu, com histórias reais e pessoas reais, assim como o Erlande. Obrigada, Erlande, mais uma vez. De nada, prazer. Até a próxima. Até a próxima.